Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo Visão Comparativa dos Evangelhos. Meu nome é Wellington Lima e estamos tratando do assunto da cura no sábado que aconteceu na Galileia no ano 28 depois de Cristo. Essa é a terceira parte do estudo. Nós vimos a primeira parte, relatada em Mateus, capítulo 12, versículo 9 a 14. Depois nós vimos a segunda parte, relatada em Marcos, capítulo 3, versículo 1 a 6. E agora nós vamos ver a terceira parte, que está relatada em Lucas, capítulo 6, versículos 6 a 11. Que esse estudo possa lhe abençoar. Vamos lá? Lucas, capítulo 6, versículo 6. E aconteceu em outro sábado que entrou na sinagoga, e estava ensinando. E ali estava um homem que tinha a mão direita definhada. E aconteceu em outro sábado que entrou na sinagoga, cujo serviço Jesus e seus discípulos parecem ter geralmente assistido. Em outro sábado. Parece que os três autores sinóticos agruparam determinados episódios de conflitos entre Jesus e os líderes judeus em ordem temática, não cronológica, para enfatizar a crescente oposição dos escribas e fariseus para com Jesus e com sua obra. Mão direita. Apenas Lucas, com a visão profissional de um médico, observa esse detalhe de ser a mão direita. A palavra grega traduzida nesse versículo como mão pode também incluir o braço, e assim é utilizada pelos autores gregos. Versículo 7. E os escribas e fariseus observavam se o curaria no sábado, para acharem do que o acusar. Se o curaria. Os líderes religiosos estavam mais preocupados em proteger suas leis do que em libertar uma pessoa de sofrimento doloroso. Os líderes religiosos estavam mais preocupados com o negativo. Quais regras não deveriam ser quebradas? Quais atitudes não deveriam ser feitas? Jesus foi positivo, fazendo o bem e ajudando os necessitados, para acharem do que acusar. Tão grosseira era a hipocrisia deles, que eles resolveram protestar contra Jesus se no sábado ele desse a um homem deficiente o uso de sua mão, enquanto eles próprios o profanaram com uma ação que teria poluído qualquer dia. Estavam procurando uma oportunidade de assassinar alguém que nunca lhes causara dano, mas que estava fazendo incessantemente o bem a eles. Versículo 8. Mas ele bem sabia dos seus pensamentos, e disse ao homem que tinha a mão definhada: Levanta-te e põe em pé no meio. E ele se levantou e se pôs de pé. Mas ele bem conhecia dos seus pensamentos. Mateus declara que eles falaram abertamente o que estava em suas mentes, e portanto Jesus responde não aos seus pensamentos secretos, mas para responder suas palavras. No entanto, mesmo que falaram claramente, Cristo discerniu seus pensamentos secretos, pois eles não declararam abertamente seus desígnios. E o próprio Mateus nos diz que a pergunta deles pretendia pegar Cristo de surpresa. E, consequentemente, Lucas declara que Cristo estava ciente de seus desígnios insidiosos, que não foram expressos em palavras. Levanta-te. Em contraste marcante com os que foram espiá-lo, Jesus age abertamente e sem temor. Aquele que segue a Cristo precisa ser sincero, franco e sem temor, conforme Isaías nos relata no capítulo 41, versículo 10. Não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. E eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a minha mão direita de justiça. Versículo 9. Então Jesus lhes disse: Eu vos pergunto, é lícito no sábado fazer o bem ou fazer mal? Salvar uma pessoa ou matá-la? É lícito no sábado fazer bem ou fazer mal? Parece ter sido uma máxima para os judeus que não fazer o bem enquanto temos uma oportunidade é fazer o mal. Não salvar a vida é matar ou ser culpado de assassinato. Se um homem tem a oportunidade de salvar a vida de alguém que está em perigo e não o faz, é evidentemente culpado de sua morte. Sobre esse princípio, Jesus coloca essa questão aos judeus. Será melhor para ele, que tem o poder de curar esse homem, fazer ou deixar com que ele permanecesse nessa condição de sofrimento. Salvar uma pessoa ou matá-la. Jesus queria dizer que era mais lícito ele no sábado salvar a vida dos homens do que aqueles que planejavam sua morte sem a menor provocação. Jesus provavelmente viu o projeto para matá-lo subindo nos seus corações. Foi uma repreensão severa, mas justa, que nas circunstâncias atuais deve ter sido bem sentida. Salvar. Aqui a palavra salvar significa simplesmente curar, coisa que Jesus estava prestes a fazer. Versículo 10. E ele, olhando para todos em redor, disse-lhe: Estende a tua mão. E ele o fez, e a sua mão lhe foi restituída. Estende a tua mão.
Novamente, Jesus nada faz para violar a lei, embora alguns professores religiosos se opusessem a curas menores no sábado. Estender a mão não era considerado trabalho, e ninguém poderia reclamar se Deus respondesse a oração no sábado. E ele o fez. O simples comando de Deus é uma razão suficiente de obediência. Esse homem poderia ter raciocinado assim: Senhor, minha mão está definhada, como então posso estendê-la? Torne inteira primeiro, e depois farei o que ordenaste. Isso pode parecer razoável, mas no caso dele teria sido tolice. Por ordem de Jesus, ele fez o esforço e ao fazê-lo, a cura foi efetuada. A fé desconsidera as aparentes impossibilidades, onde há um mandamento e promessa de Deus. O esforço para crer é, frequentemente, a fé pela qual a alma é curada. Não poderia haver conluio aqui. O homem que tinha uma doença real foi instantânea e, portanto, miraculosamente curado. E a misericórdia e o poder de Deus foram ambos amplamente manifestados nessa realização. A mão lhe foi restituída. Os fariseus colocavam suas regras acima das necessidades humanas. Estavam tão preocupados por Jesus ter desrespeitado uma dessas normas que pouco se interessavam pela mão deformada daquele homem. Qual é a nossa atitude em relação aos outros? Se as nossas convicções não nos permitem ajudar certas pessoas, pode ser que não estejamos sintonizados com a palavra de Deus. Não devemos permitir que algum dogma nos impeça de enxergar as necessidades de nossos semelhantes. Versículo 11. Então encheram-se de ira e conversaram um com os outros sobre o que fariam a Jesus. Então encheram-se de ira. Orgulho, obstinação e interesse, combinados, são incapazes de qualquer coisa. Quando os homens moldam suas consciências de acordo com suas paixões, a loucura sobrepuja o zelo. As conspirações mais negras superavam os desígnios piedosos e as tentativas mais horríveis predominavam sobre as ações heróicas. Conversavam um com os outros sobre o que fariam a Jesus. Lucas ameniza Marcos 3,6, onde está descrito, para combinarem sobre como matariam, que diz que os fariseus confabulavam para destruir Jesus. Em Lucas, os fariseus não participam do plano dos sacerdotes para matar Jesus. Lucas está lidando com os fariseus cristãos rigoristas dentro de suas comunidades, que não conseguem tolerar as concepções indulgentes que prevalecem nessas comunidades, convivência com pecadores e negligência de regulamento do sábado, cujo propósito é impedir que o sagrado seja contaminado pelo que não é sagrado. O principal argumento de Lucas contra eles é cristológico. O Senhor Jesus, o Filho do Homem, nos fez agir assim. O que chama a atenção aqui? Observam se o curaria no sábado. Jesus havia curado muitas pessoas no sábado, nenhuma delas em situação de emergência. Se ele tivesse esperado até o dia seguinte, teria se submetido à autoridade dos fariseus e demonstrado que a interpretação deles da lei era correta. Os fariseus alegavam que, ao curar as pessoas no sábado, Jesus teria contrariado as leis divinas. Por essa razão, diziam que o poder dele não vinha de Deus. Mas Jesus provou que a interpretação e aplicação da lei pelos fariseus era desprezível, pois Deus ama as pessoas, não as regras. A melhor maneira de oferecer conforto a alguém é quando ela está precisando de auxílio. Que esse estudo lhe abençoe. Nos vemos no próximo. Até lá.